Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de resolução do SSA 3 2026, o seriado vestibular da UPE de Pernambuco, né? É uma questão de física moderna, elaborar alguns conceitos quânticos. Ainda não li, mas por cima dá para poder ver algumas definições, como a constante de Planck, então já imagino que seja isso. Vamos ler essa questão. E depois disso vamos debater um pouquinho o conceito por trás dela, a interpretação dela, para depois a gente ir para os cálculos, tá? Antes de qualquer cálculo, antes de qualquer resolução, sempre vem uma teoria por trás. E entender a teoria, a interpretação por trás da questão é muito mais importante do que a própria resolução mecânica, né? A própria resolução escrita da questão. Desde já, eu peço que, por gentileza, se esse vídeo for favorável para o seu aprendizado e te ajudar de alguma forma, te acrescentando algo de novo nas suas percepções críticas, eu peço que, por gentileza, deixe o like aqui embaixo. Vai ajudar como uma forma de entender, vai ser um parâmetro de entender se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Se tiver algum feedback, alguma crítica, alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu estou sempre atenta aos comentários e verificando cada um deles, caso surja algum, tá? Então, vamos para a resolução. E a questão começa dizendo o seguinte: dentre as tecnologias quânticas com grande repercussão de aplicações difundidas na sociedade, pode-se destacar o laser, que é uma sigla cujo nome, em português, significa amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. Isso quer dizer que a ação mais básica do laser, o que o laser faz, é amplificar a luz. Então, ele diz aqui a função do laser, amplificar a luz, usando o efeito de emissão estimulada de radiação. Beleza. Sistemas atômicos e moleculares têm níveis de energia quantizados e bem definidos. Quando os elétrons em um átomo estão no estado de maior energia, conhecido também como estado excitado, eles podem mudar para o estado de menor energia de duas maneiras. Eles podem emitir energia espontaneamente ou eles podem ser estimulados a emitir radiação e mudar para o estado de menor energia. Então, ele está falando aqui as duas formas, né, que a gente tem de quantizar essa energia. É isso? E transmitir essa emissão, ter essa emissão da amplificação de luz. A emissão espontânea ocorre naturalmente, porque o estado excitado é instável. Então, espontaneamente acontece de forma instável. E depois de um tempo, chamado de tempo de relaxação, o elétron decai espontaneamente, emitindo um fóton de radiação. Então, ele emite um fóton de radiação. Em algumas situações, entretanto, o tempo de relaxação é demasiadamente longo, então o tempo que ele demora é muito longo. E é necessário estimular a emissão recorrendo ao efeito de emissão estimulada. A forma mais simples de fazer isso é irradiando o elétron com radiação de frequência equivalente à transição desejada. Então, muita informação, ele dá aqui duas imagens para ajudar a entender todas essas informações que ele vai dando ao longo do enunciado. E ele diz o seguinte: no interferômetro desse rapaz aí, pode ser empregado o laser de hélio-neônio, em que a principal transição responsável envolvida no processo de emissão estimulada ocorre entre os níveis 2P4, então acontece no nível 2P4, com energia E1, aqui é o nível de energia que a gente tem desse elétron, certo? E o nível 3P2, então ele vai para o nível 3P2. Lembrando que a gente está falando aqui do efeito fotoelétrico. Então, ele sempre decai um nível. Se ele decai, portanto, a gente tem 2, né? 20,66. No caso, então, ele está nesse nível superior, que é o 3P2. E após isso, ele vai decair para um nível, uma camada aí mais baixa, que é uma camada inferior, que é o 2P4. Tudo bem? E a partir desse decaimento, a gente tem a emissão, então, de fótons. Aí ele me dá outras informações no átomo de neônio, o comprimento de onda dos fótons emitidos após a emissão estimulada entre estes níveis em nanômetro é. Então, ele me pede o comprimento de onda em nanômetro, né?
Então, de fato, vamos entender o que está acontecendo nessa questão. Ele me dá várias constantes, a de Planck. Ele me dá a velocidade da luz, que, na verdade, você precisa saber, né? É 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Então, vamos entender o que está acontecendo. Vamos imaginar o átomo, de fato, como se fosse uma escada, tá? A gente tem uma escada, e aqui são os níveis eletrônicos que a gente tem em química, certo? E o que acontece? O elétron, ele fica paradinho em algum degrau específico. Esse aqui é o elétron. O que acontece com esse cara? Ele fica nesse lugar específico e ele não pode ficar entre os degraus, tá? Ele não pode ficar aqui, ele fica em algum degrau específico. Ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro degrau. E aqui, pronto, acabou. E o que acontece? O que é um laser e o que representa ele estar nesse nível da escada? Significa a energia quantizada, que o enunciado me diz o que é, tá? É onde a localização que o elétron fica. Então, o que é um laser? Ele explica o que é um laser em palavras simples, tá? Ele funciona como uma luz muito organizada. É um ponto de luz pontual que a gente chama na física, né? Então, como ele de fato funciona? A gente tem um elétron, esse elétron sobe para um degrau mais alto, vamos supor que ele sobe para cá. Ele vai ganhar, portanto, energia, certo? Esse ganho a mais de energia, esse ganho a mais de energia, para poder ele gerar essa luz, ele vai descer para um degrau mais baixo. Então, vamos supor que ele vai para cá, para o degrau número 2. Realmente, imagino como se fosse esses níveis de energia, como se fossem degraus de escada. Quando ele desce, ele meio que vai soltar um pacotinho. Ele vai soltar um pacotinho de luz. Esse pacotinho de luz que ele vai soltar, a gente vai chamar de fóton. É simples, simples assim. Então, é justamente esse pacotinho de luz que forma o laser, tá? É basicamente o que esse enunciado todo tá me falando. Ele me explica o efeito fotoelétrico. Então, é isso. Ele me fala o que é a amplificação de luz através do laser, enfim. Agora, o que esses números, todos esses números nas questões significam, tá? Significam o seguinte, e eu vou apagar, se vocês me derem licença, essa pequena ilustração que eu fiz. Essa demonstração é só a base do conceito, tudo bem? E aí, o que esses números que eu acabei expondo aqui e não expliquei o que significa? A questão diz o seguinte, que o degrau mais baixo, vamos encarar dessa forma, que é o 2P4, ó, os níveis 2P4 com energia igual a 18,70. O que significa isso? Que é o degrau mais baixo. Quando a gente tava fazendo a escadinha, né? Opa, que escada foi essa? A gente tava fazendo a escadinha. Aqui era o degrau mais baixo, vamos supor. Então, esse representa o 2P4. E o degrau mais acima vai representar, né, que é 20,66, vai representar, portanto, o degrau mais acima, né? Portanto, obviamente. Então, o que representa isso? Esses números, gente, representam a energia quantizada, portanto, nesses determinados degraus, tá? Então, o que de fato tá? Vou me preocupar com a unidade de medida? Não. Vamos primeiro tentar entender, tá? Tentar entender a chave do enunciado. Então, quanto de luz o elétron vai soltar, tá? Se a gente sabe, portanto, que esses números representam energia. A nossa pergunta deve ser, então, quanto de luz o elétron vai soltar? Ele vai soltar justamente a diferença entre esses degraus. Então, a diferença é o quanto de luz que ele vai soltar, tá? Então, é exatamente isso. Se um degrau está 20,66 e o outro está 18,77, eu sei que a diferença de 20, vamos lá, vamos fazer 20,66 menos 18,70 é 1,96, tá? Então, isso aqui é o quanto de energia que tem o nosso pacotinho de luz, que eu disse que ia ser o nosso fóton, tá? Então, isso aqui representa o fóton, a energia que possui o fóton, tá? Que é a famosa luz, certinho? Então, isso aqui representa os pacotinhos de luz, que vamos chamar de fóton, que vai gerar justamente essa luz que a gente tá pensando.
Agora, o que acontece? A gente já sabe, então, que essa é a energia que tem um pacotinho de luz, que é o fóton. Vou chamar de fóton porque a gente já acabou moldando isso aí na nossa cabeça, que se chama fóton, esse pacotinho de luz. Então, essa energia desse fóton, né, a gente tem que lembrar que o que representa esse fóton, de fato, né? A luz não sai escorregando, tá? A gente não tem uma escadaria e a luz vai, sei lá, decaindo. Não. A luz não vai sair escorrendo, digamos assim. Ela sai em pacotes, que são esses fótons aí que a gente acabou de dizer. Detalhe importante, cada fóton, eles têm umas características importantes. Cada fóton vai possuir uma cor específica. Cada fóton vai possuir um tamanho de onda. Esse tamanho de onda, de forma menos culta, tá? É o comprimento de onda. Só que eu vou deixar de forma mais simples, porque pode ser que tenha gente que não compreenda. Mas esse aqui é o comprimento de onda. É o famoso lambda, ok? E ele vai ter uma determinada energia, como a gente já viu, né? Uma energia. Então, isso aqui é a representação do fóton. Então, quanto maior a energia, o que vai acontecer com essa luz que vai ser emitida? Quanto mais energia, a luz vai ser mais aproximada para azul e para roxa. Por quê? A intensidade, quando a gente estuda, né, a parte do espectro, a gente tem uma variação conforme a frequência e conforme o comprimento de onda. A gente sabe que quanto maior for o comprimento de onda, ou seja, o lambda, menor é a frequência. E quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda. Detalhe, a frequência ela tá relacionada justamente com a intensidade daquilo. Então, e o comprimento de onda vai ser justamente o que vai ajustar a cor. Então, vamos pensar da seguinte forma. Dito e feito, quanto mais energia, né, tiver ali o meu fóton, a luz vai ser aproximada mais para azul, para roxa, tá? E quanto a gente tiver menos energia, ou seja, uma intensidade menor, a luz vai ser, por exemplo, mais vermelha, porque o comprimento de onda é maior. Lembra que eu disse que são grandezas inversamente? Não são grandezas, na verdade, mas no sentido do espectro, quando a gente tem um comprimento de onda maior, obrigatoriamente a gente vai ter uma frequência menor. Quando eu tenho essa escala de comprimento maior, frequência maior, a gente lembra muito do espectro visível. Então, quer dizer que se eu falar que a frequência chega a ser maior, quer dizer então que o comprimento de onda vai ser menor? Exatamente. Então, o que significa dizer que quanto mais energia, eu vou ter a representação de uma luz, por exemplo, mais roxa, né? Uma luz mais azul ou então roxa. Porque significa que se eu tenho mais energia, eu tenho então uma frequência maior. Isso está totalmente atrelado à quantidade de energia. Se eu tenho uma frequência maior, eu tenho que ter um comprimento de onda menor. E é justamente o que esses aspectos vão trabalhar. Se eu tenho esse comprimento de onda menor, eu posso assimilar com azul, com roxo, porque no espectro da luz visível, essas cores se enquadram então num comprimento de onda menor e numa frequência maior. Agora, se eu falar para você que eu tenho mais energia envolvida nesse fóton, perdão, menos energia, né? Já fiz mais. Menos energia, eu posso dizer perfeitamente bem que a luz pode ser mais avermelhada. Poxa, mas não deveria ser o contrário? Tem coisas que a física muitas vezes consegue explicar, porque é uma explicação, a gente está partindo de um pressuposto que a gente sabe, mas tem coisas que a física não consegue explicar mais a fundo do que ela já realmente é, tá? Então, ó, uma luz mais vermelha. O que é a luz mais vermelha? O comprimento da luz vermelha é muito maior. Se eu tenho um comprimento da luz vermelha maior, eu tenho um comprimento da onda, né, maior, eu tenho uma frequência menor. Essa frequência, portanto, representa a energia que vai estar ali, tudo bem? Do espectro. Então, esse resuminho básico, só para entender o enunciado, né? E isso tudo está conectado, então, compreender é essencial. Então, o que acontece?
quanto mais energia eu tenho, o que vai acontecer com a luz? Quanto mais energia eu tenho ali envolvida no sistema, portanto, eu vou ter uma luz mais azul, mas hoje eu acredito que isso aí já está bem explícito. Agora, como que eu faço para transformar esse tal comprimento de onda aqui, que é tão frequente, né? E se você perceber, é justamente o que a questão está me pedindo, né? A regra da natureza é que a luz, a energia da luz depende do tamanho da onda. Então, a energia que eu tenho vai depender, portanto, desse comprimento da onda. E aí, a gente tem uma fórmula que faz essa troca, que é a energia igual número fixo, um número fixo que normalmente representa uma constante, tá? Vezes a velocidade da luz, dividido pela quantidade de energia. Certo? Então, esse número fixo é a famosa constante de Planck, que ele me dá. Então, como eu disse, é uma constante. Qual é essa constante? É a de Planck. Aqui, ó. É o que a própria ciência já predetermina para a gente. Não é necessário a gente saber, a questão tem que nos dar. Então, agora, a gente vai fazer a mágica sem mistério nenhum. Vamos fazer a mágica sem mistério nenhum? Exatamente. Vou fazer uma diminuída aqui. Para a gente conseguir moldar essa questão. Então, energia, beleza. Beleza. Então, vai ser o seguinte. Colocando os números, tá? Sem mistério nenhum, a gente vai pegar a energia que o fóton vai emitir, que a gente viu que é igual a 1,96, então isso aqui é a energia, vou chamar de E, tá? Usa os números que a natureza já propôs pra gente, de forma fixa, que é a constante de Planck, e faz a conta, tá? O resultado ele me dá em nanômetro, só pra gente entender o que é um nanômetro. O nanômetro, ele pertence a um tamanho extremamente pequeno, e se refere muito ao comprimento da onda. Então, por exemplo, eu disse que o vermelho tinha um comprimento de onda muito maior. Então, é mais ou menos o que? Uns 700, 800 nanômetros. Posso estar enganada, mas o azul é muito inferior. Uns 300, 400 nanômetros por aí. Então, entender isso faz parte agora da resolução da questão, entende? Então, a gente vai ter a emissão de energia igual a 1,96 eV. E agora, fazendo a resolução, a gente tem o quê? A constante de Planck. E a própria constante, ele me diz que a energia é igual a H. H é a constante, tá, gente? Multiplicado pela frequência da radiação que vai ser emitida, tudo bem? Então, aqui é a energia do fóton. Isso aqui é a constante de Planck. Isso aqui é a frequência. Certo? E agora é só substituir os valores e correr para o abraço. Então, como a gente quer, e eu vou fazer uma jogada interessante aqui, ele quer o comprimento de onda, e você deve estar se perguntando, tá, mas não tem um comprimento de onda, não tem lambda aqui. Mas eu posso isolar a frequência, não posso? Então, a frequência vai ser igual a energia dividido, portanto, pela constante. A constante de Planck, portanto, vai ser... Perdão, a energia vai ser 1,96 eV, não é isso? Eu vou substituir, portanto, dividindo por H, e eu vou ter isso aqui. O que é isso? Frequência é 1,96 de energia dividido, portanto, por H. O que representa esse H? Esse H representa, de novo, a constante de Planck, tá? Eu faço essa assimilação toda hora, alguém pode achar repetitivo, mas é porque é muito fácil a gente se perder nos cálculos. E a gente só se perde se a gente deixar o fio aí correr solto sem entender a questão de fato. Então, por isso que eu sempre fico repetindo. Pode parecer chato, mas no final das contas é isso que faz a mágica acontecer, tá? Então, a gente tem esses dados da frequência, tudo bem? E eu tenho também a fórmula do comprimento de onda,
Quer saber a velocidade da onda, na verdade? Dá uma lambida na frequência. É isso aí. É o lambda vezes a frequência. Aprendi com o tio Miller isso aqui. E aí, ó, o que a gente pode fazer agora? Uma conversão, né? A frequência, portanto, é igual a energia sobre H. Eu sei que lambda, isolando lambda, que é o que eu quero, que é o comprimento de onda, vai ser igual a frequência, dividido pela frequência, e a velocidade em cima, né? A frequência, o comprimento de onda, portanto, vai ser igual a frequência embaixo, que vai ser 1,696, perdão, por H, que é a frequência que a gente encontrou aqui. E em cima vai ficar, portanto, a velocidade. E aí, tem um ponto interessante. Esse V se refere, portanto, à velocidade da luz, tá? É a velocidade da luz, o meio é a velocidade da luz, portanto, onde vai acontecer isso? Então, eu vou chamar de C. Ele dá por C a velocidade? Dá por C. Então, eu vou colocar aqui, ó. Lambda é igual a C sobre isso aqui. O que é que eu posso fazer para brincar e moldar essa questão? Como eu sei que vai representar isso, eu posso fazer, portanto, a divisão, né? Eu repito a primeira e eu multiplico pelo inverso a segunda. Então, vai ficar H sobre 1, né? Repete a primeira e eu multiplico pelo inverso da segunda. Se é 1,96, vai ficar H sobre 1,96. Certinho? Então, aí a gente chega na fórmula final. Essa fórmula final tem um significado físico. Eu posso também deixar essa fórmula, portanto, para qualquer outro contexto. Como é que eu deixaria? Bom, comprimento de onda, lambda, é igual a HC dividido, tá? Não só para essa questão, porque aqui é para essa questão, essa formulazinha. Mas, ó, se eu dividir, por delta E, eu vou ter, portanto, uma fórmula geral para encontrar o comprimento de onda, levando em consideração a energia, Planck e a velocidade da luz, né? Essa variação de energia vai depender, então, do efeito do fotoelétrico que vai estar ali sendo envolvido. Então, a gente tem isso aqui. Perfeito. Até aí, acredito que não tem muitas dúvidas a respeito. Mas se tiverem, deixem embaixo nos comentários que a gente verifica qual foi a dúvida. E aí, agora, gente, é só substituir. Só brincar com os números. Só brincar com os números, exatamente. Substituição numérica vai ser só isso aqui. Eu vou deixar em verde. Certo? Então, eu vou ter que o comprimento de onda vai ser igual a C, que ele se refere ao comprimento, a velocidade da luz, né? Vezes H, que é a constante de Planck. Não é isso? É isso. Estou esquecendo de alguma coisa? Não. Vamos lá. 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, né? Eu vou multiplicar, dividir por 1,96, porque é a variação que teve. Positivo. E aí, eu vou ter a constante de Planck. Só que ele diz aqui, né? Essa é a constante de Planck, que é o H, ou 14, ou 4,14 vezes 10 elevado a menos 15, que eu posso usar também. Ou um outro. Como aqui a gente tem os dados em EV, eu vou colocar também, então aqui, ó, essa primeira. E é recomendável, né? Porque é a própria constante aqui pura, mas aqui a gente tem a unidade medida para ficar igual. Então, vou multiplicar por 4,14 vezes 10 menos 15, não é isso? E aqui, ó, só brincar, então, com os números.
Quando eu faço isso, eu vou ter uma multiplicação, né? HC, lembrando só, aqui vai representar o comprimento a velocidade da luz, e aqui vai representar, portanto, a constante de Planck. Quando eu multiplico C vezes H, fazendo aqui, dá 1,242 vezes 10 elevado a menos 6 metros, dividido por 1,96. Essa divisão, portanto, vai resultar em 6,33 vezes 10. 6,33 vezes 10 elevado a menos 7 metros. E para a conversão para nanômetros, tá? Só lembrar, 1 nanômetro, a gente usa muito quando a gente tá vendo cargas elétricas, né? É igual a 10 elevado a menos 9 metros. Então, isso aqui é 1 nanômetro. Então, portanto, 6,33 vezes 10 elevado a menos 7 é igual, portanto, vou fazer aqui essa conversão, a 633 nanômetros. Não é isso? Tem 7 menos 9, a variação é apenas de menos 2 para ambos. Então, o que eu faço? Eu posso andar essa casa com a vírgula, né? Ficando 633. E aí eu somo menos 2 no expoente, fica menos 9. E aí fica nanômetro aqui, então equivalendo a 10 elevado a menos 9. Tudo bem? Então aqui a gente fica com o gabarito final. Letra... Oxente. 633, fica ali aproximadamente letra B, né? Aproximando. Algumas aproximações tem nada não. Então é isso. Eu agradeço a paciência, até porque os vídeos são sempre longos aqui no canal. Já virou um ritual, né? Vou tentar diminuir. Eu disse isso no último vídeo, não deu muito certo nesse. Eu gosto de uma explicação mais complexa, mais aprofundada. Então, muitas vezes, tem muita gente que não assiste o vídeo porque vê a quantidade de tempo, né, que eu passo falando, acha chato, enfim. Vai procurar um vídeo mais intuitivo, de 5 minutos. Quando tem uma semana, esquece, né? Mas, então, a proposta dos vídeos é fazer com que você entenda de verdade a lógica por trás da questão. Física não é, de fato, não é algo mecânico. É algo muito mais lógico. Não é só fazer cálculo. É entender o mecanismo de resolução por trás e a interpretação que cabe à questão. Então, eu agradeço a paciência, agradeço também, se você está aqui assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, colegas. Vai ser interessante esse nível de divulgação, tá certo? E até o próximo vídeo.